Venha conhecer dicas preciosas para melhorar sua saúde física e mental. Todas as quartas-feiras no programa Livremente, das 9 às 10 horas da manhã. Apoio Bispo João Mendes de Jesus. Até lá! Olá, estamos de volta com o programa Livremente. Passamos aí na primeira fase do nosso programa e nós estamos aí de volta com a doutora Isabela Cortez e estamos aí também com a doutora Jaqueline Evangelista. E nós estávamos aqui falando no primeiro bloco da mãe superprotetora e da mãe que ela não tem aquele entendimento e aquela percepção das castrações, ou seja, do que precisa estar interrompendo dentro das fases necessárias para cada criança. Na psicanálise a gente chama de castração, que seria o quê? Essa intermediação entre fases e a necessidade da mãe intervir. Olha, está na hora de parar de mamar, está na hora de parar de usar fralda. Porém, nós percebemos, e é disso que nós estamos falando, do processo quando dá errado, quando essas coisas não acontecem no tempo certo. Então, a mãe superprotetora seria aquela que não permite à criança ter acesso ao registro de desejo por estar sempre presente. Ou seja, a mãe não deixa a criança mexer na terra, a mãe não deixa a criança brincar, a mãe não deixa a criança ter interação com outras crianças, ela superprotege, vai se machucar, vai se sujar, não vai ali, fica aqui, senta aqui, aí dá um tablet na mão da criança, dá uma televisão, a criança não tem aquelas interações, e nós estamos vendo aí o quanto isso prejudica, tanto psicologicamente. Estamos aqui também com a psicopedagoga, justamente dizendo que no cognitivo também isso é prejudicial, porque essa criança ela não é estimulada. Ou seja, a criança ela tem a necessidade de explorar o mundo. E essa mãe superprotetora atrapalha essa exploração, atrapalha esse conhecer o mundo, atrapalha esse conhecer o outro e acaba trazendo para essa criança aquele universo em que é só ele e a mãe. Essa criança e a mãe. Tudo é a mãe. Então, quando essa relação fica nesse nível, a gente começa a perceber a doença e isso vai ter reflexos. Doutora Isabela, essa criança ela sai dessa fase de criança, já tem essa dificuldade, como a gente viu com a doutora Jaqueline, já tem essa dificuldade de interação com outros seres que não é a mãe, já talvez não tenha esse pai para castrar, e aí segue o fluxo. Vamos supor essa criança agora, com essa mãe superprotetora, chegando na adolescência. A adolescência é uma fase em que os hormônios estão aflorados, que vem o desejo sexual, o desejo de conhecer o seu próprio corpo, o desejo de se estabelecer a sua sexualidade, de se perceber como homem, de se perceber como mulher. Então, nessa fase, quais seriam os reflexos dessa criança que veio com essa mãe? Qual seria a dificuldade nessa fase para um jovem, para um adolescente? Joia, doutora Rosa. Então, existem duas grandes formas, né, de se, digamos assim, de se falhar, né, na criação desse filho, né? Uma pelo excesso e outra pela falta, né? A gente costuma dizer, né, que o equilíbrio é o caminho do meio, né? E trazendo esse gancho, né, dessa mãe super protetora, essa mãe superprotetora, ela muitas vezes ela está sendo impulsionada por uma falta que foi dela, né? Então, ela compensa nesse filho algo que ela não teve. Freud diz que todo excesso representa uma falta.
Então, ela dá excesso de cuidados, excesso, é porque ela tem muito medo também, né? O medo está por trás desses excessos, né? Medo que o meu filho se machuque, medo que meu filho não seja bem-sucedido, medo que meu filho isso, muitos e muitos medos que ela transfere inconscientemente para essa criança, e dentro dessa transferência inconsciente, ela cria um futuro adulto insuficiente, no sentido de que é uma criança e depois um adolescente que não se sente seguro, né, para dar os próximos passos que são necessários, né? Porque a adolescência é uma fase intermediária entre a infância e a idade adulta. E essa fase intermediária, né, é para justamente essa construção dessa personalidade desse futuro adulto, né? E a construção dessa personalidade, se lá na fase da infância, né, tiverem ocorrido excessos ou faltas, esse adolescente, no caso da superproteção, ele será inseguro para tomar atitudes sozinho, inseguro no ambiente escolar, para que ele possa fazer, muitas vezes, apresentações dentro do contexto escolar. Muitas vezes ele vai ser inseguro quando entrar na fase do namoro e inseguro quando entrar na fase também de buscar um trabalho, um emprego, sempre buscando a opinião daquela mãe. Muitas vezes isso se perpetua até 40 anos, 50 anos, que fica aquele homem dentro daquela casa e nunca mais ele se torna um adulto. Não é? Ele fica com aquela mãe, né? Aquela mãe é tudo para ele e ele é tudo para aquela mãe. E no momento em que ele precisa ali, né? Que ele precisa saber fazer aquele corte, né? Desse cordão umbilical, né? Ele não consegue. E aí ele não consegue assumir um compromisso de relacionamento a dois, porque não foi feito o corte anteriormente por essa mãe e por esse pai, não é? Esse corte para que ele se torne alguém independente, que tenha uma personalidade segura e independente. Entendi. Doutora Jaqueline, como a doutora Isabela tocou aí nesse cordão umbilical, que na verdade quando ele não é cortado, esse cordão ele segue para a vida toda. Dentro da sua percepção, dá para observar esse cordão ativo na vida desse jovem? Como esse cordão se reflete, essa ligação com a mãe se reflete? Eu observo da seguinte maneira: não é o indivíduo é a cara da mãe dele, ou ele ainda é uma pessoa que ainda pede permissões para a mãe. Como é que é isso? Como lidar com isso? Qual é a sua percepção como profissional com relação a isso? Muito interessante, doutora Rose, porque eu estava realmente refletindo sobre essa, né, pergunta, imaginando, né, o futuro dessa criança e possivelmente um adolescente, um jovem. Eu trabalho com atendimento psicopedagógico e geralmente a queixa ela vem da escola. E esse pai, no primeiro contato que eu tenho com ele, na anamnese, ele traz um pouco da rotina, né, dessa criança e desse adolescente. E é interessante porque naquele primeiro contato com o pai, eu consigo perceber 40% já naquela conversa do que vem pela frente, né? Quais são as necessidades, quais são as possibilidades dentro da intervenção que eu vou fazer. Hoje, a gente vive um momento muito difícil, né? Que é esse momento de isolamento social, e isso vem trazendo alguns benefícios, mas vem trazendo algumas dificuldades na relação familiar. Essa criança que tem essa superproteção, né, da mãe, esse momento vem reforçado ainda mais esse comportamento da mãe, porque a mãe está com medo excessivo. Ela está com medo, e é um medo muito real, porém, ela está transformando aquele momento da maternidade num momento de muito sofrimento para essa criança ou adolescente. É interessante observar que muito do comportamento da mãe, como a doutora Isabela falou, e você, Rose, falou muito bem, esse termômetro da mãe reflete muito no comportamento da criança.
Então, se a mãe está estressada demais, a criança provavelmente ela vai ter essa ansiedade um pouco mais elevada. E se a mãe ela tem esse medo, essa proteção excessiva, essa insegurança ela vai afetar muito mais esse adolescente. O que eu observo é que, às vezes, dentro da área médica, essa criança, quando chega, né, para uma consulta, ela, às vezes, ela tem um comportamento robotizado, ela tem uma insegurança, ela tem uma atrofiação até dos músculos, porque não corre, não se desenvolve. A estatura física, né, é um pouco abaixo do esperado. Por quê? Porque ela não só ela está trazendo uma dificuldade neurológica, mas também na questão da organização dos músculos, dos ossos, e até a fala fica infantilizada. Às vezes eu pego um adolescente de 14 anos que tem uma fala muito voltada a uma criança de 9. Então, isso tudo é o desenvolvimento a longo prazo que não foi olhado, e aí na escola observou, e essa mãe traz como uma dificuldade e às vezes acha que tem até um diagnóstico, quando na verdade é uma organização de toda a rotina dele em casa e na escola. O programa de hoje está com esse alerta, porque é o seguinte, se essa criança, ela nesse desenvolvimento, essa mãe superprotetora estraga, e aí por isso que a gente diz que uma mãe pode estragar um filho, está estragando a personalidade, está estragando todo o seu desenvolvimento cognitivo, está atrapalhando esse adulto, que na verdade é adulto só no corpo, mas no seu pensamento ou na sua personalidade, ele ainda é uma criança. Então, ele vai ter essa dificuldade, ok? E o que acontece quando falta essa mãe? O que acontece? A falta da mãe, ela pode provocar consequências extremas, ou seja, precisa viajar, precisa ir para um outro estado, ou até mesmo essa mãe morre, falece, ou ele tem que ir para o quartel, ou tem que trabalhar, em outro local, numa outra cidade. Então, isso gera, a ausência dessa mãe vai gerar essas consequências extremas, né, na vida desse sujeito. Que ainda que ele seja adulto, ele perde o sentido, ele perde a direção, ele fracassa na busca da sua individualidade ou da sua identidade e pode até mesmo regredir à fase simbiótica e possivelmente desencadear uma psicose. Então, ele pode acontecer, tá? Pode acontecer de se gerar uma psicose quando essa castração, esse cordão umbilical que deveria ter sido cortado, ele não foi cortado, e aí, na fase adulta, isso gera uma psicose, ok? Dentro desse contexto, dentro desse indivíduo. Considerando-se que durante toda a sua vida, essa neurose ela já ficou estabelecida. É isso, doutora Isabela? Isso mesmo, tá? Então, é muito importante a gente colocar, né, as estruturas, né, da psicanálise, né, uma vez que a gente está trazendo para esse viés, né? Essa criança, ela pode se tornar, né, neurótica, ela pode se tornar psicótica, né, ou ela pode se tornar até mesmo perversa. E é muito importante que seja observado, né, é muito importante que seja observada, essa criança seja observada por esses pais, né? A gente sabe, agora eu vou entrar até num tema, assim, um pouco polêmico, né? Que é um tema que, inclusive, não é muito falado, né? Por exemplo, a estrutura mental da psicopatia, né? Por que eu vou entrar nesse tema? Porque
a psicopatia é algo que pode fazer parte dessa estrutura mental, desse cérebro, né? Existe exame que pode ser feito para se detectar, inclusive, né, que esse cérebro ele é diferenciado. Né? Mas como isso é muito raro, as pessoas não vão buscar fazer esses tipos de exame, o que se precisa fazer é observar essa criança se por um acaso ela traz algum tipo de crueldade, como por exemplo, algo que parece muito nato, algo que parece que veio com ela, como por exemplo, maltratar animaizinhos, sem nenhum tipo de estímulo dos pais para isso. Então é muito importante que esses pais observem isso. Por quê? Porque aí, nesses casos, a castração ela é fundamental. Fala-se assim, se nasceu psicopata, não tem jeito. A psicopatia, ela tem uma questão cerebral, que aquela criança, aquele ser humano, tem uma dificuldade de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, devido até esse cérebro que veio diferenciado, e com isso pode trazer essa crueldade inconsciente. E aí, o que é necessário, né? É necessário que esses pais, observando isso, que façam essa castração da forma mais efetiva possível, porque dará resultados, sim, para esse futuro adulto. Além desse, eu fui no limite, né, numa situação limite, né, que é uma situação de psicopatia, mas indo para outros tipos de casos, como as psicoses, né, muitas vezes elas são formadas justamente, por exemplo, hoje nós vivemos a síndrome do pânico, né, muito comum, né? E por trás dessa síndrome do pânico, muitas vezes tem um CID psicótico que essa pessoa não sabe que tem, né? Que é uma estrutura mental, né? Que tem uma subjetividade com uma questão psiquiátrica, e muitas vezes essa pessoa não tem, não são todos que têm síndrome do pânico que vão ter isso. Tá, gente? Só deixando claro. Mas muitas vezes a pessoa nunca percebeu, nunca buscou ajuda, não sabe. Então, essa estrutura psicótica, muitas vezes ela pode vir também, né, por meio dessa primeira infância, e depois vem carregando toda essa questão dessa castração que não foi bem feita ao longo da infância e da adolescência, e esse indivíduo pode se tornar ou insuficiente, né, se sentir codependente emocional, ele pode ter um medo exacerbado de viver, né? E aí ele pode trazer outros tipos de patologias, e ele pode trazer também, né, até mesmo algum tipo de perversidade. Doutora Jaqueline, essa criança, por exemplo, tem aquela criança na escola que seria a criança problema. O garoto que é levado demais, aquele que faz o bullying, aquele que é o rebelde da hora, aquele que gosta de talvez oprimir uma outra criança que é menor, ou ele faz aquela facção, ou ele se revolta contra o professor. A criança problema, o adolescente problema. Isso é característica dessa criança que está faltando cordar esse cordão umbilical, ou é o contrário? Seria aquele que sofre opressão? Como poderia se identificar dentro desse ambiente escolar essa criança? Ou seja, a identificação dessa falha na criação enquanto formação psicológica. Sim. O importante é conhecer essa comunidade, né? É importante também avaliar se aquele comportamento é pontual, se começou a acontecer por um tempo, ou se vem ao longo do período da escola. É importante perceber como é essa família, se essa família é presente à escola, se ela está atenta a todo o cronograma e calendário escolar, se essa criança ela vivenciou algum momento traumático, como uma separação, a perda de um ente querido, às vezes uma mudança, né, de casa, de residência. Mas em grandes casos, assim, a gente tem observado essa falta